Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada, pessoal. Hoje eu estou trazendo aqui um tema para vocês que vai pegar no calo de muita gente. O tema de hoje é perdão. É o que o nosso Senhor deseja falar nesta semana para vocês. Eu vim aqui tipicamente falar de 3 tipos de perdão. O perdão ao próximo, o perdão a si mesmo e o perdão de Deus para nós. Vou começar falando para vocês do menos importante ao mais importante. Bom, vou começar falando aqui de perdão ao próximo. Pegando um gancho aqui com certos assuntos que as pessoas conversam comigo, um deles em relação ao perdão é: nossa, eu já perdoei muitas vezes. Não, peraí. Você perdoar a primeira, tá valendo. Você perdoar a segunda é porque você é um otário. E você perdoar a terceira é porque gosta de sofrer. Não é assim que o pessoal fala? Pois é. Então vamos perguntar para Jesus: Jesus, quantas vezes eu devo perdoar? E ele responde aqui na passagem de Mateus 18, versículo 21 a 22. Então Pedro se aproximou dele e disse: Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Respondeu Jesus: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Ou seja, será que nesse momento Jesus disse: perdoe o seu irmão 490 vezes? Ele simplesmente pegou o número de Pedro e multiplicou por um número muito alto na época que as pessoas não iam conseguir fazer de cabeça. Ou seja, é um número muito alto. Mas aí você chega e me diz: mas Flávio, se a gente perdoar a pessoa tantas vezes assim, ela vai continuar pisando na gente. Ela vai continuar a nos fazer mal. De fato. Mas existe uma grande linha tênue em cima desse assunto. Porque esse perdão, ele tem que ser dado dentro da nossa liberdade. Como já dizia o padre Fábio de Mello, não pode roubar a nossa subjetividade. Ou seja, tudo isso tem que ser feito dentro de uma liberdade feliz. Certo? O seu apoio, ele precisa estar em Deus para você poder fazer esse tipo de coisa. Também não estou dizendo aqui que a confiança deve ser a mesma. Não estou dizendo que a confiança deve ser a mesma. Mas você ainda assim precisa perdoar. Sempre. 410 vezes 410. Tente fazer isso de cabeça. Ou seja, quantas vezes foram necessárias perdoar o seu irmão? Aí você me pergunta: mas Flávio, não dá, eu sou um ser humano, não posso perdoar tantas vezes. Mas eu te pergunto: quantas vezes Deus perdoou a gente? Aí surge o questionamento: mas Flávio, eu não sou Deus. Certo? Mas Jesus, ele veio na forma humana justamente para mostrar para você que com o auxílio do Pai é possível você viver isso. Porque outro motivo ele teria vindo na forma humana, sofrer as tentações que sofreu, sofrer os açoites que sofreu, as mesmas dores, as mesmas provações. Por que motivo ele faria isso? Senão para mostrar ao homem que deve vencer as tentações e o pecado. Senão mostrar ao homem que deve perdoar. Bom, e aqui eu queria citar outra coisa muito importante em relação ao perdão. E eu gostaria de me embasar na passagem do servo cruel. Por isso, o reino dos céus é comparado a um rei que quis ajustar contas com seus servos. Quando começou a ajustá-las, trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos. Como ele não tinha com o que pagar, seu senhor ordenou que fosse vendido ele, sua mulher, seus filhos e todos os seus bens para pagar a dívida. Este servo, então, prostou-se por terra diante dele e suplicava-lhe: dá-me um prazo e eu pagarei tudo. Cheio de compaixão, o senhor o deixou ir embora e perdoou a sua dívida. Apenas saiu dali, encontrou um de seus companheiros de serviço que lhe devia 100 denários. Agarrou na garganta e quase o estrangulou, dizendo: paga o que me deves. O outro
caiu-lhe aos pés, pediu-lhe: dá-me um prazo que te pagarei. Mas sem nada querer ouvir, este homem o fez lançar na prisão até que tivesse pago sua dívida. Vendo isso, os outros servos, profundamente tristes, vieram contar ao seu senhor o que tinha se passado. Então o senhor chamou-lhe e disse: servo mau, eu te perdoei toda a dívida, porque me suplicastes. Não devias também tu compadecer-te do teu companheiro de serviço, como eu tive piedade de ti? E o senhor, encolerizado, entregou aos algozes, até que pagasse toda a sua dívida. Assim vos tratará meu Pai Celeste, se cada um de vós não perdoar ao seu irmão de todo o coração. Ou seja, o mesmo peso de julgamento que tu colocares sobre o teu irmão é o peso que será julgado sobre ti mesmo. Se aqui nesta terra não perdoar o teu irmão, tão pouco Deus poderá perdoar quando estiver indo para o céu. Não é isso que a gente quer. A gente quer que todo mundo vá para o céu. Então, gostaria também de ligar isso ao peso do julgamento que a gente coloca, né? Quando a gente julga alguém, um irmão, em relação a qualquer coisa que seja, o peso desse julgo que a gente está colocando em cima dele será o peso que será julgado em cima da gente. Mas você diz: Flávio, mas ele fez isso, eu não sou capaz de fazer isso nunca com um ser humano. Você é capaz de fazer isso com um ser humano. Você não faz porque você não está na pele dele. É dessa forma que funciona. Por mais que a gente pense: eu nunca seria capaz disso. Sim, você seria capaz disso. Deus te privou de passar por esse pecado. Então o que você tem que fazer é levantar suas mãos para o céu e agradecer por Deus ter te privado disso. Você quer o jugo leve na hora que você for morrer? Perdoe as pessoas, não julgue. Entenda que elas estão erradas, mas não as julgue por isso. Acolha e ame. Essa é a diferença. Certo? Em relação a perdoar o próximo, eu gostaria de fechar só com uma situação. Quando nós vamos perdoar o próximo, várias vezes, a gente tem que ter uma noção no nosso pensamento de que nós somos livres, certo? O nosso apoio não pode estar onde vai fraquejar. Nosso apoio precisa estar em Deus quando a gente for perdoar. Porque se você coloca o seu apoio no seu irmão e o seu irmão falha com você, você se acaba. Então você deixa o seu apoio em Deus. Confie sem se apoiar no seu irmão. Se apoie em Deus. Essa é a diferença de quem consegue perdoar várias vezes e quem perdoa um ou duas. O apoio está em Deus. O que não lhe impede de amar o irmão, né? Mas o apoio, a adoração. Bom, para você entender um pouco mais essa questão no perdão na liberdade, é interessante que você assista um vídeo que eu postei aqui no meu canal. É uma pregação sobre esperança, que a Alcilvânia Pinheiro, ela conta no finalzinho dessa pregação um pouco da história de vida dela. Eu ia ficando chocado a cada etapa que ela ia contando da vida dela, porque é humanamente impossível você fazer isso, mas ela conseguiu dar todo este perdão por um único motivo: porque ela era livre e porque a liberdade dela estava em Deus, o apoio dela estava em Deus. Pois então agora eu gostaria de falar também do perdão a si mesmo. Esse perdão a si mesmo, ele precisa vir antes de perdoar o irmão, porque eu só consigo verdadeiramente perdoar o meu irmão se eu tiver perdoado a mim mesmo. Porque a palavra de Deus diz: amai ao vosso irmão como a ti mesmo. Ou seja, eu preciso amá-lo como eu amo a mim mesmo. Se eu não me amo, eu não posso amar o meu irmão. Já dizia São Francisco de Assis: eu só posso dar aquilo que eu tenho. Eu só posso dar a paz se eu tiver a paz. Da mesma forma, eu só posso perdoar o irmão se eu tiver me perdoado. E tem pessoas que têm uma grande dificuldade de se perdoar pelo pecado delas ser do tipo do pecado irreversível. Por exemplo, um pai que molestou uma filha, alguém que assassinou alguém, uma mãe que praticou aborto. Então são pecados assim bem difíceis de se perdoar. Mas eu digo para você, minha filha, se perdoe. Se perdoe, porque você tem que crer, apesar disso tudo, apesar do seu pecado ser imenso, você tem que acreditar que o perdão de Deus é maior do que o seu pecado. Se o perdão de Deus é maior do que o seu pecado, confie que Deus vai fazer
na sua confiança nele, você redimir o seu pecado e salvar tanto mais pessoas do que você destruiu. Foi assim com Santo Agostinho. Santo Agostinho era o grande assassino de cristãos e Deus pegou ele e converteu através da intercessão de sua santa mãe, né, Santa Mônica. Também foi assim com São Paulo, conhecido como assassino de cristãos, degolador de cristãos, caiu do cavalo, deixou de ser Saulo, virou Paulo, teve sua experiência com Deus e se tornou um dos grandes, se não um dos maiores apóstolos de todos os tempos. Não permita que Deus venha no seu coração e mostre que o amor dele é muito maior do que o seu pecado. Como exemplo disso, eu gostaria de dar o exemplo de Judas e São Pedro. Judas, ele fez o que fez, traiu Jesus Cristo e não conseguiu se perdoar. Ele não acreditou que a misericórdia de Deus, que o perdão de Deus alcançava ele de uma forma maior do que o pecado dele. Então ele não suportou e ele se suicidou. Pedro também pecou da mesma forma. Ele traiu Jesus também. Ele negou Jesus Cristo 3 vezes. O mesmo homem que chegou e disse, Senhor, eu morreria contigo, no mesmo dia negou 3 vezes. Não o conheço, para poder não morrer com ele. Mas diferente de Judas, o que foi que Pedro fez? Chegou para Nossa Senhora e disse, afasta-te de mim, mãe de meu Senhor. Eu não sou digno. E saiu correndo. Nessa corrida dele, ele entrou nesse impasse de Judas, de pensar, né, se ele continuaria a sua vida ou se ele a deixaria. Mas ele acreditou na misericórdia de Deus. Não, Deus me perdoa. Deus é maior do que isso. Deus tem uma missão para mim. Eu não sou nada, mas Deus me quer. E a vontade de Deus tem que ser feita. Então, nesse momento, Pedro se perdoou. Conseguiu seguir em frente. Conseguiu que Deus o santificasse. Virou Papa, né? Para quem não sabe, aí Pedro foi o primeiro Papa da Igreja Católica. Por isso que a palavra Papa quer dizer Pedro, apóstolo, príncipe dos apóstolos. Então ele foi quem foi a cabeça na época da Igreja e guiou todos os outros apóstolos, né, ao redor do mundo. Essas pessoas também que tiveram um pecado muito grande, elas, quando se permitem se preencher do amor de Deus, elas conseguem dar um testemunho magnífico. Porque elas dizem, antes eu usava muita droga, eu vendia droga e acabava com milhares de vidas. Hoje o Senhor me chamou e eu consegui deixar esse vício. Inclusive aqui no meu canal tem o vídeo de um rapaz, lá do Shalom mesmo, que o Padre Antônio vai no altar com ele e ele conta o testemunho dele, que ele era muito viciado em bebidas alcoólicas. Era daquele que não tinha um dia sóbrio. Não conseguia fazer mais nada, todo o dinheiro era para bebida. Ele também passou por isso e pôde dar o testemunho fortíssimo dele, ou seja, Deus fez. Ele confiou, Deus era maior do que o pecado dele. Agora eu vou falar sobre o terceiro tipo de perdão e mais importante tipo de perdão, que é Deus te perdoar. Flávio, mas Deus me perdoa sempre. Não é assim que funciona. Para que exista o perdão divino, que Deus ele anseia por perdoar você, mais do que tudo. Mais do que você quer o seu perdão, Deus quer lhe perdoar. Mas para poder haver o perdão, você tem que ter um coração contrito. Você tem que se arrepender de verdade. Não se obtém o perdão sem o arrependimento. Então você precisa se arrepender de verdade. Não é aquele tipo do cara que chega e vai se confessar e conta 300 pecados, saiu dali já vai pecar de novo. Não, não serve. O sacramento da confissão não é válido para esse tipo de pessoa. Ele não está perdoado porque ele não está arrependido. Se você alcançar a contrição, você precisa realmente, mesmo que você não consiga parar de pecar, mas você precisa realmente ter a intenção de parar com aquele pecado, de parar de fazer mal a si mesmo, de parar de fazer mal ao próximo. Essa é a contrição que apaga os seus pecados, a culpa dos seus pecados. Mas aí alguém vai dizer, Flávio, mas ainda tem a questão da pena, né? Para você receber as indulgências e apagar as penas do seu pecado. Fato, quem tem um coração contrito, vai à confissão, se confessa e tem uma confissão válida, precisa também das indulgências. Porém, existe a grande questão da confissão perfeita. A confissão perfeita é quando o seu coração está contrito ao máximo.
E o seu motivo de estar com o coração contrito é Deus. Você talvez não esteja assim nem tão preocupado com o que fez aos seus irmãos. Você sofre, obviamente. Mas o seu pecado, você está se preocupando com ele porque ele feriu o coração de Deus. Quando você se compadece do ferimento do coração de Deus, quando você se entristece de um pecado pelo simples fato dele ter machucado a Deus, em verdade em espírito, esse é o arrependimento perfeito. E o arrependimento perfeito apaga a pena. Ou seja, ele limpa totalmente o seu coração. Então, quando a gente for fazer a nossa confissão, é importante que a gente vá ciente dos nossos pecados e arrependido por cada coisinha que machucou o coração de Deus. Também vá com o coração contrito por ter machucado a si mesmo. Também vá com o coração contrito porque machucou o próximo. Mas o mais importante, porque machucou o coração de Deus. Porque Deus é uma pessoa. E Ele sente tanto quanto você. Na verdade, Ele sente muito mais. Porque Ele ama muito mais do que você o ama. Certo, mas aí você vai me dizer, Flávio, mas é um pecado muito forte. Eu não consigo deixar esse pecado. Você sabe como é que a gente faz para combater diretamente um pecado? Você tem que praticar a virtude oposta a ele. Por exemplo, eu sou uma pessoa irada. Isso é um exemplo, tá? Eu sou uma pessoa irada. E me irrito fácil com as pessoas, eu me irrito fácil com as coisas. Quando algo no meu trabalho não dá certo, eu já fico com a cabeça vermelha. Quando algo nos meus estudos não dá certo, eu também já quero rasgar meus livros. Quando algo não dá certo na minha vida, eu quero bater em alguma coisa ou alguém. Você vai praticar a virtude da paciência, da calma. Então, a partir de hoje, você vai tentar ser uma pessoa calma. Não, Flávio, mas o meu problema não é isso. O meu problema é a castidade. Eu não consigo ser uma pessoa casta. Eu sou uma pessoa que eu tenho os olhos inquietos. Eu sou uma pessoa que tem os olhos inquietos. Eu sou uma pessoa que não consegue deixar certos vícios. Ou seja, você agora vai praticar a virtude da castidade. Você vai ser um homem, uma mulher casta. Virtude da castidade. Você vai se guardar para Deus. Não, Flávio, mas eu tenho um pequeno vício que eu gosto de ter as coisas dos outros. Flávio, eu tenho um pequeno vício que eu acabo colocando o dinheiro em primeiro lugar. Às vezes eu deixo de estar rezando para poder estar conseguindo algum dinheiro. Às vezes eu passo fome para poder não mexer no meu dinheiro. Sendo que eu sou uma pessoa que de certa forma pode se dizer que eu tenho. Ou seja, você pratica a avareza. Então agora você vai praticar a virtude de São Francisco. Vai ser uma pessoa de abundância. Você vai ser uma pessoa que doa, uma pessoa que ajuda quando alguém precisa. Espero que eu tenha ajudado, pessoal. Tenha sido uma experiência boa para vocês. Vocês tenham entendido essa questão do perdão. Eu espero que vocês saiam daqui perdoando, se perdoando e se arrependendo dos seus pecados para que Deus possa perdoar vocês. Dica de hoje: procurem um padre, vão se confessar. Ah, mas eu me confesso sozinho, porque o Deus está em todo lugar. Filho, é assim. Deus, Ele instituiu o sacerdócio, e dentro do sacerdócio, Ele instituiu esse sacramento da reconciliação. Se não fosse para você ir para os padres, Ele não precisava ter instituído o sacramento da reconciliação. Agora eu queria ler um pouco do catecismo para vocês. Para quem quer conferir aí, acompanha comigo no 976 o artigo. Ou seja, quando a gente reza o nosso credo, a gente fala: creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados. Acredita que seu pecado pode ser remido pelo sangue de Jesus. Mas como é que isso é feito, né? Vamos ler aqui. O símbolo dos apóstolos correlaciona a fé no perdão dos pecados com a fé no Espírito Santo, mas também com a fé na Igreja e na comunhão dos santos. Foi dando o Espírito Santo a seus apóstolos que Cristo ressuscitado lhes conferiu seu próprio poder divino de perdoar os pecados. E aqui está a passagem na Sagrada Escritura que correlaciona com isso. Recebei o Espírito Santo. Aquele a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Aqueles a quem o retiverdes os pecados, eles lhes serão retidos. Ou seja, se um apóstolo decidir por reter seus pecados serão retidos. Se o apóstolo perdoar os seus pecados serão perdoados. Flávio, mas os padres, eles são apóstolos? Sim. Todos os padres da Igreja Católica, todos os bispos da Igreja Católica, todos os cardeais e o Santo Padre são todos apóstolos de Jesus Cristo. Eles são apóstolos porque eles mesmos decidiram: oh, você é um apóstolo? Não.
Eles são apóstolos porque eles vêm da descendência apostólica. Assim como o Papa é descendente de Pedro, todos os bispos e padres também são descendentes de bispos e padres da época. Que vários apóstolos se tornaram bispos, outros se tornaram padres, outros se tornaram diáconos, até os dias de hoje. Por exemplo, na Igreja Católica, o primeiro Papa foi Pedro, né? Aí veio o Lino, aí veio o Cleto, aí veio o Clemente. De 273 papas, uma liagem ininterrupta. Me perdoe se eu estiver errado no número de papas, mas a liagem continua. Do mesmo jeito os bispos, do mesmo jeito os padres. Então são todos descendentes dos apóstolos. E todos eles têm essa mesma unção dada por Jesus Cristo na época de perdoar os pecados. Por isso que quando você está na confissão, você está falando com o próprio Jesus Cristo e não com o padre. O padre deixa de ser padre e vira Jesus Cristo no momento que ele coloca a estola e começa a lhe confessar. É isso, pessoal. Fiquem com Deus. Espero ter ajudado. Boa confissão. Perdoe o seu próximo. Perdoe a si mesmo. E vamos juntos aí nessa trilha de ser feliz, né? Até mais.